Amados irmãos, em nome do Senhor da Igreja, saúdo e chamo bem-vindos a família da fé aqui reunida, os amigos convidados, que possamos louvar a Deus, possamos ouvir com humildade a sua voz, receber o seu perdão, a sua orientação, para que a nossa vida continue sendo consagrada ao nosso Deus. Nós temos hoje em nossa comissão de culto, o Hilário, a Ana e a Cleusa na recepção, a Vilma Gonçalves na recepção pelo Departamento de Evangelismo, a confissão de pecados está aos cuidados do Norberto e será trazida pela Tânia Moura, a leitura bíblica pela dona Edila Lanvinsky, a oração aos cuidados do Ronaldo Hoffman, a liturgia e a mensagem foram preparados por mim, a música está aos cuidados do Paulo Lanvinsky, a escola bíblica aos cuidados do Sérgio Lanvinsky Júnior e da Kátia Landim, a transmissão aos cuidados do pastor Renato Hanes, as flores foram doadas pelo Hilário e a Ana Oliveira, o vinho foi doado pelo João Bittencourt, vinho da Santa Ceia, e o café e o chá está aos cuidados da dona Terezinha e do Lothar Seger. Nós coloquemos em pé para a invocação. Em conjunto. Invocamos a tua presença, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os convido a cantarmos o hino Perdão dos Meus Pecados. Podeis tomar assento. Amados no Senhor, com base em Lucas 13, 1-9, Jesus aponta para as tragédias como ocasiões para autoexame e reflexão sobre a nossa fragilidade como pecadores que somos. Ao contrário do pensamento popular, tragédias nem sempre sobrevêm às pessoas porque elas merecem. Pelo contrário, em sua sabedoria, Deus permite e até mesmo usa acontecimentos trágicos para nos advertir do julgamento, a fim de que Ele possa nos trazer ao arrependimento e à vida eterna por meio de Jesus. Quando a árvore infrutífera, esta simboliza os judeus e nós, que não estavam produzindo o fruto da fé, onde o proprietário simboliza Deus, o agricultor representa um líder religioso e nós a vinha, que recebe 3 anos uma longa espera, dando à sua planta todas as oportunidades para produzir frutos.
Aqueles que reconhecem os seus pecados e depositam em Cristo a sua confiança para a salvação, estes alcançarão misericórdia. Confessamos, pois, os nossos pecados. Amado e misericordioso Pai, voltei a cometer nessa última semana inúmeros pecados. Sinto-me envergonhado ao me dirigir a Ti. O faço para cumprir a ordem de Jesus Cristo e pelo Teu infinito amor, para pedir o Teu gracioso perdão. Perdão, Senhor, porque neste período de Quaresma não tenho aproveitado para meditar e reavaliar meus atos, principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Não tenho falado para as pessoas sobre o significado deste período. Tenho deixado me envolver pelas preocupações e prazeres deste mundo de tempo tão curto. É com tristeza que percebo e peço o teu perdão de como dediquei tão pouco tempo para estudar a tua palavra e viver os projetos da tua igreja. Perdão, Senhor, pela negligência que tenho vivido, a solidariedade com as pessoas ao meu redor e muito mais com os distantes, como os atingidos por tragédias naturais e guerras. Enfim, Senhor, são tantos pecados de várias formas que tenho dificuldade de enumerá-los. Perdoa a todos por amor de Jesus, teu Filho, meu Senhor e Salvador. Amém. Em Cristo, Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e nele confiam. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo. Por isso, como ministro da palavra, vos anuncio o perdão dos vossos pecados, e eu faço em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podeis tomar assento? Nós iremos agora realizar o santo batismo da Clara Vargas Koenig, e convido os pais Clarice e Eduardo para trazerem a Maria, ou melhor, a Clara, à frente, acompanhados dos avós, né, da Dona Marissur e do Valdemar, que estão presentes, e também dos padrinhos Ricardo, Karine, Inocêncio, Luciana, Norton e Tiele. Os nomes completos vocês podem acompanhar pela projeção. Então convido pais, padrinhos para virem diante da pia batismal e assim iremos realizar o santo batismo. Isso. Isso, fazer um semicírculo, isso. Pode vir aqui, Dona Maricir. Assim, isso, fica legal assim. Inicialmente, nós iremos nos dirigir a Deus em oração. A congregação pode permanecer sentada e nós oramos. Ó Deus, Criador e sustentador da vida, hoje estamos aqui para realizar a Tua vontade, batizando a pequena Clara Vargas Koenig. Reconhecemos, Senhor, que só Tu podes dar a fé que confia somente em Jesus Cristo para perdão dos pecados e a vida eterna. Por isso, te agradecemos pelo batismo. Concede, conforme tua promessa, por meio da água unida à tua palavra, o poder do Espírito Santo a esta criança, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Estimados pais, padrinhos, o Salvador Jesus, ao dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra,
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuou com a seguinte ordem: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isto quer dizer que depois do batismo é necessário ensinar as verdades dadas por Deus na Bíblia. Assim eu pergunto inicialmente aos pais. Os pais, melhor, são os responsáveis por esta tarefa. Por isso, estimados pais, Eduardo e Clarice, pergunto: vocês prometem zelar para que a filha de vocês receba regularmente a palavra de Deus, que cria e mantém a fé em Jesus, e assim a mantém como herdeira da vida eterna? Se sim for, respondam sim com a bênção de Deus. Na Igreja Luterana existe o costume de escolher pessoas que ajudarão os pais a fim de que a criança batizada siga ou permaneça no caminho da salvação. Estas pessoas são vocês, padrinhos. Nesta função tão importante, os padrinhos, além de testemunhar que a criança foi batizada conforme a ordem de Jesus, vão orar pelo seu afilhado, dar bons testemunhos, conselhos, lembrar das bênçãos do batismo, a fim de que a Clara permaneça na fé e participe ativamente da igreja. Diante deste compromisso, pergunto a vocês, padrinhos: querem assumir esta tarefa voluntariamente e com alegria? Se assim for, respondam sim com a bênção de Deus. Que Deus os abençoe e lhes dê oportunidades e forças para cumprir o que não estiver em vocês. Também a igreja tem esta função de ensinar. Por isso, pergunto aos membros aqui reunidos: vocês prometem zelar para que a palavra de Deus, que cria e mantém a fé em Jesus Cristo e assim mantém a criança batizada como herdeira da vida eterna, esteja sempre disponível e corretamente ensinada para os pais, padrinhos e a criança batizada nesta congregação? Se assim for, respondam sim com a bênção de Deus. Vamos fazer o sinal da cruz, Clara. Clara Vargas Koenig recebe o sinal da Santa Cruz, tanto na testa como no coração. Em afirmação do teu resgate por Cristo crucificado. Vamos confessar a nossa fé cristã pelas palavras do Credo Apostólico, confirmando assim a fé em que deverá ser batizada a Clara. Quem puder, se coloque em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Crianças, vocês vêm para cá rapidinho? Vocês podem vir assistir agora o batizado da Clara. Podem ficar aqui pertinho, perto da pia batismal. Pai pode chegar também próximo à pia. Que legal, se tiver mais criança pode vir olhar como é que o pastor vai fazer o batismo, tá? A Clara vai receber o batismo agora, tá, crianças? E aí ela vai ser uma irmãzinha na fé, como vocês já são, tá? Quer deixar lá? Isso. Clara Vargas Koenig, eu te batizo
Em nome do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu só pegar aqui. Vamos secar. Segura ela assim ainda. O onipotente Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te deu uma nova vida pela água e pelo Espírito Santo, e te perdoou todos os teus pecados, te fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. Amém. Isso, agora pode voltar. Ai, que fofa, Clara. Nem chorou. A água estava boa, né, Clara? Então, vocês viram como é que foi o batismo? Legal. Assim foi o batismo de vocês também. Será que vocês choraram? Tem que pedir para a mãe, né? O importante é que, se choraram ou não, vocês receberam o Espírito Santo e são filhos do Papai Celestial, né? Do Papai do Céu. Podem voltar aos lugares agora? Isso. E nós seguimos então. Pai, este é o certificado de batismo da Clara. Então é um documento, ao mesmo tempo também um testemunho do santo sacramento que ela recebeu. Aqui nós temos uma vela acesa, e não sei se vocês repararam, eu acendi ela na vela do altar, né? E a chama acesa desta vela pode simbolizar a fé salvadora que a Clara recebeu. A vela não é capaz de acender-se a si própria, né? A chama precisa ser acesa nela, doada. Assim, a fé em Jesus Cristo não é algo que adquirimos com nosso próprio esforço ou capacidade, mas nos é presenteado por Deus. A vela também pode simbolizar a palavra de Deus e os sacramentos, batismo e santa ceia. A chama necessita da vela, não pode viver sem ela. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Cabe a vocês, pais, padrinhos, auxiliados pela igreja, zelar para que não falte a palavra que mantém acesa a chama da fé. Esse compromisso vai especialmente até a confirmação, quando a Clara terá a instrução necessária sobre a necessidade da palavra de Deus em sua união com Cristo Jesus. No rito de confirmação, poderão devolver uma vela acesa, simbolizando a transferência dessa responsabilidade. Então, até a confirmação, vocês são responsáveis pela fé dela, né, no educar. E depois, é claro, que durante toda a vida a gente se fortalece mutuamente, né, juntamente com a família da fé, mas ela já poderá responder pela sua fé também. Eu vou entregar essa vela ao pai, né, e possam então cuidar dela. Ao final do rito de batismo, pai, você pode apagar essa vela, né? Aí só para ela e pode guardar. Vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus, concede aos pais, padrinhos e membros da igreja o conhecimento e a sabedoria necessários que os torne aptos a educar esta filha, afilhada e irmãzinha na fé para a vida eterna contigo, sempre a ensinando a tua palavra, corrigindo com paciência, amor e exemplo de vida cristã. Por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Parabéns, pais, padrinhos e avós. Deus abençoe esta nobre missão que acabam de assumir com a bênção de Deus. Podeis voltar aos seus lugares. A congregação pode tomar assento.
Vamos acompanhar os relatos bíblicos, ou melhor, o relato. A congregação, então, acompanha agora a leitura de Lucas 13, 1 a 9. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 no bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Assim termina a leitura. Bondoso Jesus, obrigada por nos amares tanto. Obrigada por nos animares a vir na tua casa hoje. Abençoa esta aula, abre nossos olhos, ouvidos e coração, para que a mensagem de hoje aumente a nossa fé no Senhor. Em teu nome oramos. Amém.
Assim como fomos lembrados no batismo, a vela, a lamparina e a vela simbolizam a palavra de Deus, a chama simboliza a fé em Jesus. Cantamos o próximo hino. Tem piedade, Senhor. Tendo como base as palavras do Santo Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9, texto lido pela dona Edi, os convido a refletirmos no tema cura espiritual. Jesus Cristo, verdadeiro Deus homem, que cumpriu os mandamentos e com sua morte e ressurreição nos curou, também nos fortaleça, encoraje e capacite para que, no meditar desta palavra, sejamos testemunhas da fé em Cristo para a nossa salvação, de modo que muitos sejam curados, libertos da condenação. Amém. Você já ouviu falar em cura ou curas espirituais? O que é uma cura espiritual? Não iremos nos ater ou nos aprofundar no tema, mas outro dia eu li que alguém recebeu uma cura espiritual do fígado. Bom, uma definição bíblica clara é: a cura espiritual acontece quando o pecador se arrepende dos seus pecados e confia que Jesus, com sua morte e ressurreição, os perdoa. Lhe perdoa os seus pecados. Esta pessoa está curada espiritualmente. Porque o que acomete o ser humano de qualquer mal é unicamente o pecado. Aquele que foi absolvido de sua culpa está curado espiritualmente. Amados,
como já dito na confissão, nós estamos no período litúrgico da Quaresma. A palavra de Deus nos convida a olhar para a condição humana, para a nossa condição de pecadores, e nos convida à contrição, ao arrependimento. E também nos convida a olhar para a ação de Deus em Jesus, que, ao se entregar à morte de cruz, veio libertar a humanidade, veio libertar o ser humano pecador do seu pecado, de sua culpa e da condenação. E examinando os relatos bíblicos, ou melhor, o relato do Santo Evangelho, vemos que havia chegado o momento de Jesus falar abertamente sobre a necessidade de arrependimento. Este é o tema da Quaresma, a necessidade de arrependimento. Por quê? Porque senão não pode haver salvação. Sem arrependimento não há perdão dos pecados, não há comunhão com Deus e não haverá vida eterna no céu, felicidade eterna. Jesus então traz palavras de advertência sobre o juízo condenatório, mas também traz palavras de orientação para evitar este juízo condenatório. O versículo 3 nos diz assim: eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer. No Evangelho, então, são apresentadas duas situações ocorridas e de conhecimento público, se referindo ao pecado e à sentença do culpado. E na cultura da época havia opinião corrente de que existia uma ligação direta entre o tamanho da transgressão e a severidade da punição. E é interessante como esse pensamento ainda está presente. Pecado grande, punição grande. Pecado pequeno, punição pequena. E Jesus, então, ele traz um outro entendimento a respeito disso, quando lá no versículo 1 e 2 nós lemos: naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifício a Deus. Vejam bem, eles estavam no templo e lá foram mortos. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? Então Jesus corrige este entendimento e nivela os pecados como todos são condenáveis. Não há pecado menos ruim, todos condenam. E ele conclui dizendo que tanto galileus quanto judeus, independente do seu pecado, são passíveis de condenação ou merecem a condenação. E no segundo episódio de nosso relato, o povo fala para Jesus também sobre aqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. E Jesus tem a mesma conclusão. Do ponto de vista da gravidade, as pessoas pensavam que eles foram punidos com essa gravidade porque poderiam ter cometido um pecado maior. E Jesus afirma que foi um erro supor que estes eram mais culpados do que as demais pessoas de Jerusalém. Jesus muito enfaticamente disse que não, todos os judeus, inclusive os que estavam conversando com ele, eram igualmente culpados, e o destino semelhante poderia acertá-los a qualquer hora. Você se acha melhor, então isso não vai acontecer contigo. Jesus diz: não, o que aconteceu com eles pode acontecer com vocês também. Não se sintam superiores. O pecado de vocês os condena da mesma forma como o pecado deles. A não ser
que se arrependessem. Todos eles poderiam perecer e seriam destruídos se não se arrependessem. Bom, como podemos avaliar, como podemos medir a causa ou o nível dos sofrimentos das pessoas? Precisamos entender que o sofrimento do mundo sempre é resultado do pecado. Se eu estou sofrendo, se a minha família está sofrendo, se meus amigos estão sofrendo, seus inimigos lá na guerra estão sofrendo, as pessoas lá na guerra estão sofrendo, se a humanidade, esse planeta está sofrendo, e a Bíblia diz, a humanidade toda sofre e geme, há uma causa, é o pecado. O pecado arruína a vida de toda a criação de Deus. E quando um cristão é atingido por infortúnios, como que nós vamos reagir? Será que é um castigo de Deus? Será que é uma aprovação? Como nós explicamos quando eu e você, que somos tementes a Deus, também passamos por aflições, por sofrimentos, por adversidades, até mesmo por desgraça? Nós iremos dizer com grande humildade que os nossos muitos pecados merecem um castigo muito maior e mais severo. Nós não nos tornamos vítimas, mas nós reconhecemos que precisamos da misericórdia de Deus. Então somos lembrados e sabemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo e na condição de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem pecado, Jesus carrega essa nossa dor, Jesus carrega esse nosso castigo sobre si. O castigo que cada um merece foi assumido pelo inocente Cordeiro de Deus. Jesus oferece a cura espiritual. Jesus dá a cura espiritual, a libertação de nossos pecados. E todos nós necessitamos dessa cura espiritual. Isso não é algo que se busca em determinado lugar, com determinada pessoa que faz curas espirituais. Isso se recebe aqui diante do altar de Cristo, onde o nosso pecado é perdoado. E a boa notícia, amados irmãos, é que esta cura espiritual está acessível para todos, para mim, para você, para o pai, para a mãe, para o amigo, para o irmão, para o inimigo. Todos podem ficar curados e para isso é necessário reconhecer que a morte de Jesus, seu inocente sangue derramado do alto da cruz, é tudo que precisamos para receber esta cura. Não precisamos fazer peregrinações, não precisamos fazer sacrifícios, não precisamos subir em lugar nenhum para receber esta cura. Precisamos nos humilhar, não como mérito, mas reconhecer que precisamos do sangue de Jesus para nos libertar de nossos pecados. Sim, a cura é para todos. E para que todos a recebam, precisam confiar em Jesus, reconhecendo-o como seu Salvador pessoal. E a estes, Ele garante a vida eterna no céu. Esta é a verdadeira cura espiritual. Se tornar, ou melhor, ser tornado filho de Deus, herdeiro de Deus. A Clara, nesta manhã, recebeu esta cura espiritual. Ela se tornou herdeira de Deus, filha de Deus, amada, e assim nós somos amados, amparados, cuidados, e nos tornamos participantes de todo o cuidado, de todo o amparo, de toda a misericórdia de Deus. Um pai amoroso que cuida dos seus filhos, que depositam a sua confiança nele. E a maior das bênçãos da cura espiritual ainda está por vir. Ela já é nossa, mas ainda não desfrutamos dela plenamente. É o banquete celestial, é a festa no céu,
com todos que foram curados de suas feridas. Deus nos deu o batismo, celebramos nesta manhã. Deus nos deu a palavra que nós estamos ouvindo nesta manhã e neste momento. Deus nos deu a Santa Ceia que nós iremos celebrar em seguida, para que tenhamos acesso constante ao perdão de Jesus e sejamos também capacitados para o testemunho deste plano maravilhoso de Deus, que cura a humanidade do seu pecado, que liberta a humanidade da destruição e da condenação. Sim, nós nos tornamos testemunhas daquilo que recebemos, da boa nova que mudou, que transformou a nossa vida. Curados por Jesus, os homens falam da paz que vivem e da esperança que têm de poder participar da glória celestial. Amados irmãos, esta cura me traz uma paz maravilhosa. Esta cura que Jesus nos deu nesta manhã permite com que nós recomecemos a semana de forma transformada, otimista, encorajada, entusiasmados. E por isso eu os incentivo ou os desafio a não ser apenas ouvintes desta boa nova, mas sejamos bons administradores do Evangelho, levando-o para fortalecimento dos que são crentes e para a conversão e salvação daqueles que ouvirão pela primeira vez a mensagem a respeito da morte e ressurreição de Jesus. E tendo cumprido o nosso dever, tendo vivido desta cura espiritual, voltemos no próximo domingo para que Deus continue nos curando, mas também para louvar, render eterno louvor a nosso Deus, por ter sido tão compassivo conosco, vindo ao nosso encontro, se entregando à morte de cruz, para que hoje nós possamos já dar glórias a Deus e desfrutar de todas as suas bênçãos. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender plenamente, mantenha o nosso coração firmado somente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós queremos ofertar e hoje convido os irmãos a lermos em conjunto a preparação para a oferta. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo isso, e vejo com alegria que o teu povo que está reunido aqui trouxe de boa vontade ofertas a ti. Deus abençoe o ofertar de quem está assim preparado. E durante o ofertar nós cantamos o cântico Quero Cantar Uma Linda Canção. Jesus.
saúdo e dou as boas-vindas em nome da congregação aos irmãos e amigos convidados para este culto, de forma muito carinhosa, a família Koenig, que se reúne hoje para celebrar o Santo Batismo, e também os irmãos e amigos que foram convidados e participam então conosco. Então a Tiele, madrinha, o Norton, também padrinho, a Vera Vargas Cuteiro. Quem que é a Vera? Bem-vinda, Vera. Também a Carla Rosane. Bem-vinda, Carla. Se nós tivermos mais amigos convidados, mesmo não os nominando, sejam todos bem-vindos e se sintam realmente acolhidos por esta família da fé e possam voltar sempre que possível. A nossa agenda, na terça-feira, às 19 horas, o Departamento de Patrimônio se reúne para seu estudo regular, antecipando sua reunião, que seria no próximo sábado, para terça-feira, às 19 horas. Na quarta-feira, às 19 horas, o Departamento de Mordomia Cristã também se reúne, então, às 19 horas. E no sábado, 16 horas, o Departamento de Assistência Social e Servas se reúne. E às 17 horas, então, o Departamento de Canto Coral e Liturgia se reúne. Então, estão todos convidados para estas atividades de departamentos. Quem ainda não tem o seu departamento, pense com carinho e participe de alguns dos nossos departamentos. O nosso próximo culto será no domingo que vem, dia 27, às 9 horas da manhã, culto regular. Então são essas nossas comunicações. Lembrando que, assim, hoje, após o culto, após o cafezinho, né, a congregação se reúne para a sua assembleia ordinária e após a assembleia, também a reunião do CEF, Conselho Educacional, Executivo, Educacional e Fiscal de nossa congregação. Então, desde já, todos convidados a permanecer após o café aqui na igreja. Nós agora vamos falar com Deus em oração. Nos coloquemos em pé. Todo-Poderoso Deus, que por amor criaste a nós e a tudo o que nos cerca, e que mesmo quando desobedecemos, desviando-nos de teus caminhos, continuaste a nos amar, mandando teu Filho Jesus Cristo para sofrer e morrer em nosso lugar. Ouve-nos, te pedimos. Queremos agradecer-te por todas as bênçãos concedidas em mais uma semana que passou, pelo calorão que se foi e pelos dias amenos que chegam nesta linda época de outono, pela chuva e pelo sol que dás indistintamente a justos e injustos, provando teu infindável amor e longanimidade para com todas as criaturas, como está registrado na parábola da figueira estéril do Evangelho de hoje. Estamos vivendo o período da Quaresma, preparando-nos para relembrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e seu grande triunfo sobre o dono deste mundo, quando no domingo da Páscoa, com sua ressurreição, derrotou uma vez para sempre o diabo e a morte. Especialmente por isso, Senhor, queremos te agradecer para todo sempre. Também queremos agradecer por vivermos em um país com imensas riquezas naturais, sem desertos, geleiras, terremotos ou vulcões, onde a fome só existe por causa da ganância e egoísmo dos homens e mulheres que aqui habitam, mas nunca por falta de recursos. Principalmente te louvamos e agradecemos porque podemos expressar livremente a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa convicção religiosa, coisa cada vez mais rara no mundo atual.
Mas é preciso pedir. Pedir que todas as bênçãos que vêm de ti somente sejam garantidas e ampliadas, concedendo que os corações e mente das pessoas se abram para a mensagem do Evangelho da salvação e que todas elas sejam atingidas pelo teu Espírito Santo, pois o resultado da falta de fé pode ser observado em nosso dia a dia, através dos lamentáveis fatos como roubos, assaltos, assassinatos, estupros, sequestros, guerras, fome e maldade de toda sorte. Pedir que, por tua graça, a Congregação Cristo de Santa Maria, bem como as demais comunidades da IELB, cresçam e se desenvolvam cada vez mais no serviço, na comunhão, o partir do pão, na fé, na consagração e no amor. Abençoa os pastores e as lideranças e os membros desta tua igreja aqui na terra. Pedir tua bênção sobre toda forma de pesquisa científica, arte e produção, que vise a melhoria e manutenção das criaturas deste mundo. Em especial os medicamentos, técnicas e recursos disponibilizados pela Capax Dei, que nos concedeste desde a nossa criação a tua imagem e semelhança. Pedir assim que olhes com carinho para os que sofrem com doenças físicas e mentais, os que passam por crise econômica e os que têm dificuldade de relacionamento com seu cônjuge, filho, parente, colega, chefe ou outra pessoa próxima. De modo especial, compadece-te e abençoa o tratamento de saúde a que está se submetendo o nosso irmão Darcy Saul. Conforta a todos em seus males e doenças e mantém-los em teus caminhos, livrando de seus sofrimentos conforme os planos que tens preparado para eles. Pedir que o batismo da Clara seja uma bênção para ela e nos relembre sempre, e também o nosso batismo, esse milagre dado para a nossa salvação, com graça e compromisso assumidos. Finalmente, Senhor, queremos te pedir um coração puro, para que possamos participar dignamente da Santa Ceia, e que em nós seja criado um novo espírito de arrependimento, para que te sirvamos em todos os momentos desta semana que hoje inicia. Concede isso, Pai Celestial, e tudo o mais necessário para a nossa vida material e espiritual, conforme a tua santa vontade, por amor de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Salvador, te imploramos. Amém. Queremos celebrar a Santa Ceia e passamos para a instituição. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, após a ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Quem está arrependido dos seus pecados e busca na ceia o perdão e o fortalecimento da fé, é bem-vindo à mesa do Senhor. Vinde, pois tudo está preparado. Podeis tomar assento e durante a distribuição cantamos os hinos projetados.
Alimentados em nossa fé, palavra e sacramentos,
Queremos agora voltar aos nossos afazeres, nossa vida comum de testemunho. Para isso, queremos partilhar deste envio missionário. Tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe e façam isso de uma maneira amável e respeitosa. Guia-nos, ó Pai, pelo Espírito Santo, para que quando falarmos, falemos com coragem a tua mensagem e assim tornemos conhecido o segredo do Evangelho. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim como nós estamos, os convido para cantarmos o cântico, o hino final e de fazer discípulos. E após o culto, lembrando novamente que vocês estão convidados a se dirigir até o salão para tomar aquele café e chá e também conversar com os amigos, irmãos e fazer novas amizades. Também podem procurar a livraria e comprar algum material que considerarem importante. Cantamos. Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é suprarracional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver.